E hoje tem. Oi, meus amores, boa tarde. Como é que vocês estão? Tão bem? Eu espero que estejam. Mas se não tiver, vai ficar, porque é bem maior aquele que guerreia a favor da minha e da tua vida. Posso ouvir um amém? Digo amém, receba paz. Iniciando mais um vídeo, graças a Deus. Estou um pouco sumidinha, resolvi aparecer. Hoje é sábado e eu estou indo ali fazer uma caminhada. E eu quero compartilhar com vocês esse finalzinho de tarde. Se amostrando. Então já abriu, então vamos lá. Caixa para poder eu colocar aquelas coisas, aquelas roupas. Já passou na rua? Não, uma adiantação chega não.
passando por aqui. Ainda mais bruto. Tá morrendo. Tá, olha. Esse tá finzinho de tarde. Ela tá boa pra andar. Deixa Que o sol. comigo, tá? Pode ser. Sabe, eu lá. Você aprende isso. Eita. Aqui na frente vai o carro de uns amigos. Pronto, meus amores, chegamos. Agora nós vamos andar. Perna pra quem te quer. E vamos lá. Ai, que coisa mais linda. Coisa mais linda. Ai, que perfeição. E vamos lá. Vamos que vamos, bora que bora. Hã? Tem problema não. Vamos, meu povo. Coragem. Eu vicio o mundo. Boba tu, viu? Quando ninguém estava lá. Vamos lá. O motorista vai num pique danado. Já estamos de luz acesa. Porque já está de noite. Não, por favor. Ninguém estava. Jesus estava lá. Vamos lá, motorista. Tu anda. Quando ninguém mais... Ei, vocês vêm devagar demais. Estava lá. Jesus. Ei, pessoal, aqui é bonito, né? Olha lá a serra. Aqui a gente vai de vez em quando na cachoeira. Jesus! Aqui tem uns barcos. É.
Muito bom. Aqui temos um pasto, verdinho. Hã? É, capim de corte, né? São para os gados. E vamos nós. E tem duas companheiras minhas, vem ali atrás. As companheiras, eu vou lhe contar. As companheiras devagar. Oh, meus amores, já estamos voltando. E agora, chegar em casa, eu falo com vocês, tá bom? Não gravei muito o percurso, mas porque eu tinha que andar, né? Eu ia ficar ofegante e ficar ruim a voz, tá certo? Chegar em casa, eu volto com vocês, tá bom? Até daqui a pouquinho. Aqui é assim, ó, tudo iluminado. E aí o carro tá ali. E a gente vai pegar e vai pra casa. Até daqui a pouquinho. Oi, meus amores. Olha eu aqui de volta. Vocês acompanharam um pouquinho eu dando uma caminhada. Precisa de caminhar, né? Precisa fazer um pouquinho de exercício. Que pena que já tava tarde, né? Já tava meio escurecendo. Mas eu fui vindo com vocês, né? Eu vou colocar esse tripé pra mais perto de mim. Pra gente ficar mais pertinho, né? Agora ficou melhor. Ficou melhor? Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Passaram a semana bem, com saúde? Eu espero que sim. Eu espero que esteja todo mundo bem, todo mundo com saúde. Vim agradecer aqui todos os meus seguidores, né? Tem chegado bastante seguidores. E eu já vou aqui mandando como é que diz? Um abraço para uma seguidora. O nome dela é Aurora. Ela mora em Recife. Então, já vou aqui deixando um abraço para ela. E para todos aqueles também, né? Que estão aí me acompanhando. Eu sumi um pouquinho, não foi, minha gente? Eu pareci dia 7, não foi? Dia 7. Fez 8 dias, quinta-feira, dia 7. E eu digo aparecendo aqui para conversar com vocês. Mas tem muita coisa para mim poder organizar. E eu quero organizar com vocês. Amanhã eu pretendo gravar um vídeo mostrando para vocês as roupas que eu já lavei do projeto. Eu disse que ia mostrar lavando, mas eu tenho que lavar os meus, né? Aí tem que lavar do projeto. Aí tem aquelas correrias do dia a dia que a gente acaba não tendo tanto tempo, né? E para gravar, a gente tem que ter aquele tempo para poder gravar. Porque gravar não é só assim. Quem não sabe como é que funciona, né? Acha que a gente vem aqui, a gente senta, a gente conversa, a gente faz, mas não é. A gente precisa de um tempo para poder lavar, para poder estar estendendo, né? A posição melhor que vai ficar. Tem tudo uma coisa, né? Então, assim, para eu mostrar para vocês lavando, ficava muita coisa, né? Aí o que eu fiz? Eu lavei todas as roupas,
Já tinha um pouco que eu no último vídeo, né? Acho que no penúltimo, eu acho. Que eu gravei, eu mostrei pra vocês uma caixa cheia de roupa pra dobrar. Eu não dobrei ainda. Porque eu fui pegar uma caixa grande, sabe? Pra eu poder organizar tudo em uma caixa. Então amanhã eu pretendo organizar com vocês, viu? Amanhã, no domingo, eu pretendo levar vocês lá pro quintal. Porque lá no quintal é melhor, né? Tanto fica melhor a qualidade, como também o espaço, né? Aí eu vou levar vocês pra lá. E vou assim arrumar as roupas, né? Dobrar a roupa com vocês. E aí também tem calçado que eu lavei, também tá lá. Amanhã eu vou mostrar pra vocês os sandálias que eu lavei, sapatos, tudo organizadinho. Só falta o tempo pra me vir lavar. Então, amanhã eu faço isso com vocês, tá bom? E eu espero assim que vocês tenham passado a semana em paz, né? Que vocês tenham tido uma semana abençoada, cheia de saúde, né? Eu costumo dizer que a saúde é o que a gente precisa, né? Nós não precisamos de muita coisa para nós viver aqui, né? Enquanto nós estamos por aqui. O que nós precisamos é ter uma fé em Deus e ter saúde, né? Quando você tem uma fé em Deus e tem a saúde, tudo tá certo, né? Por quê? Você tem que ter primeiro fé, porque sem fé você pode até ter saúde, mas se você não tiver fé, você não tem esperança, você não tem vontade de fazer as coisas, você não tem, você não tem um amor pelo próximo, você não tem nada, porque se você não tem Deus, você não tem nada, é um pobre coitado, né? Eu acho que nem existe uma pessoa que não tem Deus, né? Assim, eu acho que ter fé, né? Deus tem, agora diga a fé, né? Porque a fé é quem nos move, né? Deus diz na palavra dele, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de uma mostarda, né? A gente diz pra montanha, a montanha vai pra lá, e ela vai. Eu diz, montanha vem pra cá, e ela vem, né? Então, assim, a fé é uma coisa que nós não podemos viver sem ela. Ela é a base de tudo. Porque com a fé a gente vive, a gente anda, né? Mas sem ela a gente não anda, a gente não faz nada. Então, eu espero que vocês tiveram uma semana assim abençoada, cheia de fé, de esperança, né? Porque eu tive uma semana boa, graças a Deus, né? Então é isso, tá bom? Pois eu vou ler aqui um pouquinho o evangelho, partilhar o evangelho com vocês. O evangelho de hoje é dia 16, né? Sábado. Se encontra em Mateus. O versículo é o 19, ou o capítulo, minha gente. O capítulo é o 19, dos versículos do 13 ao 15, tá bom? Naquele tempo, levavam as crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças, não a proíbas dela vir até a mim, porque delas é o reino do céu. Depois impôs as mãos sobre elas e Jesus partiu dali. É um evangelho curto, mas mais rico, né? Rico em ensinamento, né? Porque aqui tá falando de crianças que tinham problemas, né? Que tinham alguma enfermidade, né? Então, as pessoas daquela região, elas tinham aquela esperança, aquela fé, né? Que Jesus ia curar elas. Então, eles não pediam para que fizessem nada, simplesmente uma oração, né? Então, é o que eu falei, né, agora, a fé, né? Aquelas pessoas tinham muita fé, né, em Jesus. Então, elas levaram aquelas crianças doentes para que Jesus orasse, né? Mas os discípulos, eles repreendiam aquelas pessoas, né?
Porque era muita gente. E assim, não vamos criticar eles, né? Talvez ele visse que Jesus estava cansado, né? Já tinham andado bastante. E aí eles diziam, né? Não, né? Deixa a gente ir, deixa a gente partir, né? Então eles repreendiam talvez para Jesus prosseguir, né? Eu penso dessa maneira. Então Jesus, ele simplesmente ele falou que deixasse, né? Não proibisse as crianças de vir até ele, né? Porque elas seriam o quê? O reino dos céus. Quanta pureza tem uma criança, né, meus amados? Porque quando Deus falou das crianças que elas seriam o reino do céu, porque a criança, elas têm, né, essa pureza, como eu quero dizer, tem assim, a pureza de não tem maldade, né, no coração. São crianças são puras, são verdadeiras, né? Então, Deus, ele ali, Jesus, né, na verdade, Jesus, eles queriam, ele ficava feliz perto de criança, ele achava bom ficar perto delas, né? Porque elas eram puras de coração, não tinha nenhuma maldade, não tinha ali nenhum um pensamento contrário, né? Então, depois que Jesus fez toda aquela oração, chamou aquelas crianças que orou, né? Ele partiu feliz, porque ele esteve naquele lugar e quantas pessoas, né, ali estavam querendo um milagre para os seus filhos, né? E quantas pessoas hoje não pedem um milagre, né, para os seus filhos? Assim como naquele tempo, no tempo de hoje também, quantas pessoas precisam de um milagre, né? Então, quem é, né, que está impedindo, né, que você chegue até Jesus? Porque naquele tempo eram os discípulos, né? E hoje, quem te impede de chegar perto de Jesus para que ele faça uma simples oração e você fique curado? Aí tá a pergunta, né? O que hoje te afasta de Deus e você não tem a oportunidade de chegar até ele, para assim o milagre ser feito na sua vida? Então Jesus vem dizer para nós nessa noite que precisamos ter o coração igualmente uma criança, para que assim Deus ele venha fazer milagres em nossas vidas. E aí você vai me dizer, como que eu tenho que ser igual uma criança para que Jesus queira eu perto dele? É não deixando como aqui eram os discípulos que impediam, né, de entrar. Talvez os discípulos que impede hoje de você se aproximar de Jesus é a soberba, é a falta de humildade, é o amor que não tem. Talvez o discípulo da sua vida hoje que repreende e que faz uma barreira entre você e Jesus, são essas diversidades. São as coisas
que você carrega com você. Que você não se deixa cair tudo por terra, não deixa o orgulho, não deixa a vingança, não deixa a falsidade. Então você, talvez hoje, você não se deixa ser criança, não se deixa ser levado até a Jesus e ele vir até você e fazer um milagre na tua vida que você tanto precisa. São essa barreira, né? São esses o empecilho, né? Então que nós possamos estar pedindo a Jesus: Jesus, tira de mim todo orgulho, toda soberba, toda falsidade, né? Todo vento contrário. Me deixa, Senhor, com um coração de criança, para que assim, Senhor, tu venha ao meu encontro, que tu venha me curar de verdade, né? Porque, Senhor, eu quero fazer parte do reino dos céus. E para eu fazer parte do reino do céu, eu preciso ter um coração e ser como uma criança. Então, Jesus está falando aqui, né, que nós precisamos deixarmos tudo que é ruim, tudo que não agrada o coração do Senhor, para que nosso coraçãozinho venha a ser igual uma criança, para que assim, sempre que nós quisermos ir até o papai, nós não ter nenhuma barreira entre ele e nós, né? Então, a meditação dessa noite, eu entendi dessa maneira, que o Senhor, ele fala para nós que para nós fazer parte do reino do céu, precisamos ser igual uma criança, né? E aquele impedimento, né, que os discípulos impediam, né, que não queria que chegasse até perto, o impedimento de hoje em dia, os discípulos, pode ser você mesma, né, as suas atitudes, né, o seu modo de ser, o seu modo de agir, como é que você age com as pessoas, né, o que é que você está fazendo para que você a proíba, né, de estar com Jesus, de que ele se aproxime de você, né? Então, precisamos estar pensando nisso, meus irmãos. O que é que hoje nos impede? Que naquele dia eram os discípulos, né, que repreendiam, que diziam assim, não pode, não chegue perto dele, né? Então as crianças, elas queriam estar perto, porque elas acreditavam que Deus, sim, ele ia fazer um milagre. Na verdade, nem eram as crianças em si que iam, mas os pais que levavam, né? Então, para Jesus fazer o milagre, para ele vir e fazer a oração, impor as mãos sobre nós, nós precisamos estar como uma criança, para que Jesus queira nos, né, perto dele. Para que Jesus diga, venha a mim, filho, venha a mim, filha, né? Então, para não existir essa barreira, que é nós mesmos que fazemos isso entre nós e Deus, dependendo do que nós fazemos aqui na terra, nós mesmos se afastamos do Senhor, deixamos ele para lá, né, por nossas coisas. Adé, tá apagando um fogo aqui. Então, às vezes, nós somos os discípulos, né? Nós mesmos estamos dizendo, não, fica aí, Jesus. Não quero você perto de mim. Por quê? Porque às vezes você está indo em um caminho aonde você mesmo está fazendo a barreira entre você e o Senhor, né? Então, como é que Deus vai fazer um milagre em sua vida, né? Então, nós temos que pensar nisso. Pensar que para nós fazer parte do reino do céu, nós precisamos ter um coração como de uma criança, né? Então é isso. Foi um vídeo curto, mas só foi mesmo para poder tá aqui, né? Conversando com vocês, né? Que tava com saudade de vir conversar.
E amanhã eu prometo a vocês que vai ter vídeo no canal. Um vídeo mais longo, com mais outras coisas, né? Eu mostrando outras coisas. E é isso. Lembrando que amanhã, pela manhã, eu vou... Também vai ter a palavra do dia, de manhã cedo. Vou botar no canal. E vocês que quiserem depois meditar na palavra do Evangelho da manhã, eu vou amanhã gravar cedo e colocar no canal. Aí depois eu vou gravar um vídeo com vocês, que é o outro, né? Que é a parte que eu vou mostrar pra vocês as roupas que eu lavei. Enfim, né? Amanhã nós conversamos mais sobre isso, tá bom? Mas hoje só foi isso mesmo, só para nós conversar um pouquinho, falar um pouquinho de Jesus, né? Falar que ele precisa que nós tenhamos um coração, né, mais contrito a ele, que nós tem que ter um coração cheio de amor, né, para que assim nós se torne uma criança e que Jesus nos queira sempre, né, no meio dele, tá bom? Vou ficando por aqui, agradecendo primeiramente a Deus e todos vocês, aqueles que não se inscreveram, que venham, que se inscrevam, que compartilhem, aqueles que estão chegando, muito obrigado, gratidão. E eu ficando por aqui, meus irmãos, ficam todos com Deus, que Deus deu assim uma boa noite a vocês, paz e bem, até amanhã, tchau, tchau.